Olá a todos, bem-vindos aqui a este novo vídeo e hoje vamos falar sobre as melhores opções para aqueles que estão a começar a estudar Tarot. Qual é o melhor deck, o melhor baralho a escolher, aquele que é mais fácil ou mais intuitivo para começar o nosso trabalho, e também recomendar alguns livros em que podem começar os vossos estudos, começar a aprofundar um pouco mais os vossos estudos. Claro, recomendo aqui os nossos vídeos, em que estamos a falar sobre cada um dos 22 arcanos maiores e posteriormente os arcanos menores, mas quando quiserem aprofundar um pouco mais, e o tarot é estudo constante ao longo da nossa vida, portanto é necessário ler e mais ler. Portanto, vamos começar aqui com alguns livros mais básicos, mais iniciados, e posteriormente poderemos falar de livros mais avançados. Então, mas começando pelos decks. Existem à partida dois tipos de decks de tarot muito utilizados hoje em dia. Três, aliás. Mas eu vou já explicar aqui porque é que eu falei em dois. Um tipo de deck muito baseado nos tarots do Waite são os decks que ilustram os arcanos menores. Aqui a questão em relação à dificuldade para o trabalho inicial tem sempre a ver com os arcanos menores. Os arcanos maiores, salvo algumas diferenças, são todos muito semelhantes, muito parecidos, mas os arcanos menores têm uma grande diferença. Um deles é o estilo do tarot de Marselha. Eu tenho aqui uns exemplos. Por exemplo, o 3 de copas e o 5 de bastões, o 5 de paus. A dificuldade aqui é que não existe nenhuma ilustração além daquilo que de facto é óbvio. As 3 copas e os 5 bastões entrelaçados. O que torna difícil, ou melhor, requer um trabalho extra de memorização e de compreensão do arcano para que nós consigamos fazer a leitura durante uma consulta. Um outro deck que é muito famoso e também muito procurado hoje em dia é o deck de Aleister Crowley, o baralho de Thoth. A questão do deck de Thoth é exatamente a mesma. Podemos ver aqui que nós temos, portanto, os 5 bastões entrelaçados e as 3 copas. Além disso, existe um auxílio extra, portanto, os nomes. Aqui podemos ver a palavra strife, que significa luta, contenda, e aqui a palavra abundância. Isto já nos traz logo alguma ideia, portanto, nós sabemos que esta carta que remeterá à abundância e aqui, de facto, há algum tipo de luta. Mas, à parte disso, continuamos relativamente perdidos a um significado mais avançado da carta. Outro deck muito famoso e muito utilizado é o deck de Waite, como eu já falei. E no deck de Waite, então, Arthur Waite, no início do século XX, trouxe-nos essa revolução no tarot. Ele resolveu ilustrar, com a ajuda na altura de Pamela Smith, os arcanos menores, tornando muito mais fácil a sua leitura. Se recordam, ainda acabamos de falar aqui no tarot de Thoth, dissemos que o 5 de bastões tinha a ver com luta. Cá está. 5 pessoas, 5 homens aqui numa luta acesa. O que nos remete logo para essa ideia de luta, de dificuldade, de algo que nós teremos de estar alerta em relação a enfrentamentos que poderão ocorrer. Da mesma maneira, o 3 de copas, que falava em abundância, nós podemos ver aqui 3 pessoas, 3 mulheres, em dança, em alegria, em celebração, com as copas no ar, remetendo-nos então a essa ideia de abundância. O mesmo acontece com grande parte dos decks vendidos hoje em dia. Muitos outros tarots no mercado, como o Tarot das Bruxas, o Light Seers Tarot. Eu tenho aqui um exemplo de Light Seers, porque é um deck muito procurado, muito utilizado também, que ao nós vermos as cartas do 5 de bastões e do 3 de copas, podemos ver que elas são muito semelhantes ao que acabamos de ver no Tarot de Waite. Portanto, este deck, além de ser baseado no Tarot de Waite, também ilustra os arcanos menores para fazer com que a nossa intuição e a nossa compreensão da carta no momento da leitura sejam mais fáceis, mais rápidos, mais intuitivos, digamos assim. Então, para responder logo à primeira pergunta, qual é o melhor deck para começar a trabalhar com o tarot? Qualquer deck que seja baseado no tarot do Waite e que sirva para nós olharmos e sentirmos uma conexão com as ilustrações, com os desenhos, com os motivos. Podem escolher qualquer deck que sintam dentro de vocês que aquela imagética, que aquelas imagens vos despertem alguma coisa, mas que seja baseado no tarot de Waite ou, pelo menos, que
tenha os arcanos menores ilustrados. O importante, quando eu digo em ser baseado no Tarot do Waite, é porque, de facto, grande parte da leitura, da escrita que vão encontrar acerca do Tarot, vai se basear no Tarot do Waite. Portanto, essa seria a melhor opção para juntarmos aqui a facilidade dos arcanos menores ilustrados com a facilidade de encontrar literatura que nos permita aprofundar os conhecimentos nas cartas. Sabendo então quais são as nossas melhores opções para escolher aqui um deck para iniciar, vamos falar um pouco sobre literatura. Existem alguns livros para iniciados e que de facto tornam simples a nossa compreensão inicial dos arcanos. Um deles, que eu recomendo muito, é aqui a Bíblia do Tarot, de Sarah Bartlett. Eu vou deixar aqui junto, portanto, ao vídeo, nos comentários, os nomes dos livros completos, com o autor e locais em que poderão encontrar os livros à venda, tanto no Brasil como em Portugal. Portanto, vejam depois aqui os comentários em baixo. Além da Bíblia do Tarot de Sarah Bartlett, temos também o livro completo do Tarot de Juliet Sharman Burke. Este livro eu não consigo, eu vou colocar aqui uma imagem com a capa, não o tenho em forma física, tenho em formato digital, portanto também é uma opção para vocês. Eu recomendo sempre o formato físico, é sempre bom nós podermos folhear o livro, ver ali todas as páginas, marcar algumas que nós sabemos que temos mais dificuldade para que possamos retornar todas as vezes. A terceira opção de livros que eu vou recomendar é o curso completo de Tarot de Nenaif. É, portanto, um livro que compõe, digamos, um estudo ou um método de ensino que o autor, portanto, o Nenaif, desenvolveu para servir de apoio aos novos estudantes. Não só podem ler sobre as cartas, mas tem também pequenos testes, pequenos exames entre os capítulos para irem testando os vossos conhecimentos. Perguntas que são feitas, tiragens exemplares para que nós possamos saber se a nossa intuição e conhecimento das cartas já está, portanto, a evoluir conforme é necessário ao decorrer do livro. Terceira opção, então, curso completo de Tarot de Nenaif. E como quarta opção, vou deixar um livro para aqueles que pretendam trabalhar com o Tarot de uma forma mais terapêutica. E então eu deixaria aqui a opção do curso de Tarot e o seu uso terapêutico de Vite Pramad. Portanto, esta é a editora portuguesa, a Dina Livro, a editora brasileira será outra. Eu vou deixar aqui as indicações nos comentários do vídeo, como já disse, e locais em que podem comprar. E, muito rapidamente, então, estas foram aquelas ideias base, aqueles conselhos base para que vocês possam começar o vosso estudo, para escolher o vosso deck, para perceber aquilo que dentro de vocês chama mais em termos de imagem e para saber os livros em que se poderão refugiar ou aprofundar o vosso conhecimento após aquelas noções iniciais. Inicialmente, para ser mais fácil, mais uma vez eu vou recomendar os vídeos disponíveis aqui no canal. Eu estou a lançá-los com alguma frequência, para que possam também ir tendo uma ideia visual, ouvir, perceber um pouco mais sobre a simbologia e completamente gratuito, porque não exige nenhum gasto inicial. É só vir aqui ao YouTube, escolher os vídeos, ver e ir seguindo aqui o caminho connosco, deixando as vossas opiniões nos comentários, conversando aqui também com todos nós, irmos trocando umas ideias e aprofundando todos os nossos conhecimentos. Obrigado e até aí ao próximo vídeo.